Essa é para mim, certamente, uma das paisagens mais bonitas da região metropolitana de Belo Horizonte. Volta hoje à região da trilha Perdidas, contudo, no lugar de tomar a esquerda via Perdidas propriamente, subir pela direita. Essa que é a chamada trilha Speedway, alcunha essa curiosa para quem observa a via. Seu altíssimo grau de arruinamento mal pode acreditar que aqui seria em algum momento o caminho mais rápido, em tradução literal. Bom, o que acontece é que esse elemento tem um papel elementar para compreender a abertura, como nasce, onde nasce essa estrada, hoje chamada de Speedway, mas originalmente entendida como a estrada de fechos, ou pelo menos a estrada de manutenção para as adutoras de fechos. O ano é 1952, mais ou menos. Belo Horizonte, uma cidade ainda jovem, com pouco mais de 50 anos, curiosamente passou por algumas sequências de falta de água, de abastecimento de água. Uma cidade que teve seu território, seu terreno escolhido justamente pela abundância de nascentes mananciais na Serra do Curral. Ao longo das primeiras décadas cometeu uma sequência de erros estratégicos no manejo dessas águas. Rios tamponados, sacrificados. E aí, dessa falta de abastecimento surgiu a necessidade de mais uma captação. Captação essa feita do córrego Feixos, Ribeirão Feixos, afluente dos Macacos, que fica ali na região onde hoje está o condomínio Passárgada. Captada a água de Feixos, era necessário naturalmente transportá-la até Belo Horizonte. E aí nasce esse caminho como um caminho para se assentar essas manilhas, essas adutoras. Ainda hoje muitos elementos presentes na paisagem, inclusive possivelmente alguns com algum tipo de uso, embora a maioria abandonado. São quilômetros atravessando Nova Lima em direção a Belo Horizonte, em direção a Morro Redondo, uma estação que fica na confluência entre os bairros Sion, Mangabeiras e Belvedere. Está ali no famoso subidão do Belvedere, a estação de Morro Redondo, que tem as águas coletadas desde Feixos até lá. E aí, enfim, esse caminho nasce justamente para que tais adutoras sejam assentadas na paisagem. Esse é seu primeiro uso nos anos 50, quando já existia o caminho da Perdidas, relatado por aqui. Caminho esse já com centenas de anos, muitos usos que remontam ao período colonial. Speedway passa a ser usada pelos treieiros, jipeiros, a partir da década de 70 especialmente, anos 70, 80, 90. E aí, a falta de manejo da via e essa presença massiva das motos, dos jipes, o que acontece é basicamente esse processo de arruinamento, intensificado, claro, pelas chuvas e a falta de manejo, falta de cuidado com a estrada
ela vira basicamente uma das trilhas mais técnicas, mais desafiadoras para se percorrer na região metropolitana de Belo Horizonte. E as tais adutoras ainda enterradas por aqui, percebe-se, sem uso. O caminho foi tão rebaixado nas últimas décadas que elas vieram à tona. Naturalmente estariam enterradas, não estariam visíveis como vemos por aqui. E aí, o que se tem hoje é exatamente isso. Um caminho muito técnico, percorrido por alguns poucos aventureiros de bike, corredoras que gostam de desafio. Gosto sempre de começar as trilhas da região da Perdidas por aqui, subindo por aqui, dada mais dificuldade em encontrar ciclistas na contramão, e aí, portanto, um caminho mais seguro. Com quase 1 quilômetro, vamos terminando essa primeira pancada. E aqui nesse trecho é possível ter uma boa leitura do terreno, da paisagem, seus usos e desusos, a transformação ao longo das décadas. Percebe-se a largura do que em algum momento foi uma bela e achatada estrada, um belo tapetinho que originou o nome de Speedway. Contudo, por esse uso em especial das motos, dos jipes, a partir dos anos 70 e 80, começam a vir essas valas, esses sulcos, o terreno vai sendo rebaixado, e aí novas linhas vão sendo abertas e abandonadas. Cria-se um efeito danoso para a paisagem, para o terreno, porque na medida que o solo é compactado e perde a sua porosidade, fica praticamente em estágio de pedra, a água passa com muita velocidade e intensifica esse processo de erosão. Não à toa que aqui na lateral formou-se essa grande vala, a água vem correndo com tamanha intensidade que começa a limpar, a lamber a encosta, levando todo esse material para o leito do rio, e aí cria-se outros efeitos, como o próprio assoreamento do rio, do curso d'água, prejudicando captações que estejam abaixo. Então é o que acontece quando temos uma via sem o devido manejo, sem o devido cuidado, sem manilhas que façam esse processo também de drenagem das águas de chuva. Basicamente tem-se seu abandono. E aí não fossem os ciclistas que anualmente passam por aqui dando um belo tapa, mal seria possível percorrer o caminho hoje. Pode parecer um tanto improvável, mas essa linha da esquerda está em atividade, ainda que tenhamos boas pedras, grandes pedras por aqui. Toda temporada pós-chuva, mais ou menos ali em abril, começa a vir uma turma, moradores da região, ciclistas das antigas, com pás e enxadas para poder dar um tapa e reativar o caminho. Um e meio desde o início e chegamos agora em mais uma bifurcação. Esquerdinha vai dar na trilha Rachadinha, uma single track bem especial que vai conectar com a chamada Conto de Fadas. Seguindo adiante via Speedway, também é possível acessar hoje o Morro do Fofão, reaberto recentemente. Basicamente a parte do alto da Rachadinha,
os dois caminhos vão confluir na mesma direção. Aqui, descendo, segue-se ainda o caminho de Speedway na direção da mineradora. Tomarei ainda uma outra opção, menos notória na paisagem, que é essa direitinha por dentro de uma mata de pinheiros. Deslocando, portanto, agora do eixo principal Speedway. Já vem mais uma belíssima pancada. Essa aqui possivelmente uma das maiores ascensões da região da Trilha da Perdidas, com exceção de algumas encostas também abertas pelas motos que são bem inclinadas. Esse caminho aqui tem uma porcentagem considerável de aclive. Basicamente uma caminhada vigorosa para atingir o topo. Dois quilômetros desde o início, 220 metros de ganho de elevação. Estamos atingindo agora a crista dos Pinheiros. Essa caminhada faz a linha divisória entre o território ocupado pela mina de Mutuca, explorada pela Hanna na década de 60, a partir dos anos 50, final de 50 para 60. E na direita temos a cerca do condomínio Bosque da Ribeira. Portanto, esses pinheiros cumprem aquele papel de cortina protetora das retículas, da poluição visual e de residual também, a poeira gerada pela mina, tentar conter o avanço para a zona residencial. Acabou se formando uma linda paisagem aqui na crista, dada a altitude também. Nesse momento percebe-se quão rebaixada está a área da mina. Uma vez atingida aqui a crista dos Pinheiros, acabei de sair da Copa das Árvores. Estamos a 1.200 metros de altitude e daqui é possível avistar as cabeceiras do córrego Fechos, de onde vem naturalmente a captação dessas adutoras registradas ao longo da Speedway. Esse córrego já teve o nome de Borba Gato, dada a presença desse famoso bandeirante por essas terras bem ali na virada do século 17 para 18. E aí, para quem observa hoje o mapa satélite, é possível perceber um corte praticamente em linha reta, vindo de Fechos até essa região onde hoje está Speedway, seguindo ainda naturalmente até o Morro Redondo. Da mesma forma que a ascensão foi bem agressiva, assim também o é a descida, muito technique, muito declive, e a esquerda vai ficando para trás a crista visitada agora, a crista dos Pinheiros. São poucos metros, não chega a dar nem 1 quilômetro de descida, dada a inclinação. Eita, peguei a linha errada, quase que eu paro dentro d'água. Atingindo agora uma das curvas de nível da mina Mutuca. Essa exploração que se seguiu até início dos anos 2000, salvo engano. Hoje, basicamente, operação desativada. A história da mina de Mutuca remonta realmente à virada da década de 50 para 60, quando a norte-americana Hanna Company adquire terras da famosa St. John Del Rey Mining Company. Aqui em específico, a Hanna
ocupa já no século XX como a exploração de ferro, num momento marcado pela abertura da BR-3, a estrada hoje chamada de 040, 356, próximo do Vale do Sol, Miguelão, Jardim Canadá, enfim. Quando o JK empreende esse grande sonho, projeto de campanha, que era justamente a abertura de uma via importante de ligação Belo Horizonte-Rio de Janeiro, assim que abre esse caminho, começam as explorações de ferro às margens da BR-3. Correr por essas curvas de nível é sempre um labirinto. Já fiquei perdido algumas vezes por aqui. Pegou uma linha errada, um talude errado, vai sair em algum vale sem saída. Essencialmente, vou mantendo sempre a direção do Marcinho na cabeça, adotando como referência as montanhas sempre, seguindo por elas para ver se consigo atravessar o labirinto e sair na descida certa para o vale. Ainda que não tenha caminho em alguns momentos, como aqui, muitas vezes é aquela história que o caminho se faz ao caminhar. Território bom para pegar carrapato, viu? Vou te falar. O surreal daqui é que, embora hoje muito marcado pela exploração, pela mina, né? Essa paisagem totalmente tomada pela mineração, na realidade todo esse território era pertencente a uma fazenda chamada Gordura, vizinha da fazenda Mutuca, já registrada por aqui. E aí, para quem corre e pedala a trilha Perdidas e toma a Conto de Fadas, a trilha Conto de Fadas faz justamente o papel de acesso à Gordura, à fazenda Gordura. Hoje, infelizmente, com a sequência de explorações que passaram por aqui, não temos mais esses fragmentos, com exceção de, olha quem tá lá. Daí que vem o carrapato. Temos 2 bois por ali. Aqui embaixo, olha, muito esterco. Córrego, muito infelizmente, arruinado. Água turva. E a gente tem que atravessar para seguir caminho. Certamente uma água límpida que foi subtraída da nossa paisagem. Por favor, manter portão fechado, evite a entrada de animais na área. E aí aquela tecnologia ancestral de fechamento. Encontrou porteira fechada, mantenha fechada. É a regra da convivência em qualquer lugar, especialmente no interior. Ó, acho que vou sair por aqui. Muito tempo que não passo por essas bandas. Vou pegar essa trilhinha aqui agora. Aí. Fiz basicamente a conexão entre um talude, uma curva de nível daquela porção, com essa lateral de cá. Essa curva aqui agora guarda para mim um dos ângulos mais especiais dessa região. Veja só.
Começando a se abrir o vale do córrego Gordura. Uma região, embora marcada pela mineração, vem se regenerando nos últimos tempos e começando a ter de volta o aspecto não exatamente natural, claro, mas a natureza vai tomando de volta o que lhe pertence. E aí, bem adiante, o que para mim provavelmente é uma das paisagens mais bonitas da região metropolitana de BH, que é justamente a crista atravessada agora, a crista dos Pinheiros. Do lado dela se segue ao fundo a linha marcada no horizonte, a trilha Siriema, crista da Perdidas, e vamos seguindo ela até encontrar ali Morro do Elefante e o Morro do Pires. Olha o tanto que essa paisagem é surreal. O paredão da crista dos Pinheiros, como que vai marcando a paisagem. Cortando pela lateral da barragem, por baixo dela, e agora pegar essa trilhinha direita que vem lá do Bar do Marcinho. Seria a continuação natural da Speedway, no caso indo agora na direção contrária, poucos metros adiante, estrada de macacos, e por fim o acesso ao lendário Bar do Marcinho. Desviei descendo ainda mais pelo vale. Já se escuta o som das águas. Temos aqui um vertedouro, as águas da mineração cortando a todo vapor. À medida que vamos nos aproximando do curso d'água, a trilha vai ficando mais escorregadia. Ao mesmo tempo, a mata ciliar vai criando um momento de sombra. Muitas áreas de som intenso perto da água. Tudo é mais feliz, como já diria Grande Guimarães Rosa. Esse aqui é o córrego Gordura. Nosso contato agora mais íntimo com ele. A travessia era feita por ali, ó. Se seguir aqui, logo depois, deixa eu ver aqui. Passar um pouco abaixo, ver se dá pra atravessar pelo curso d'água mesmo. Mas basicamente agora é reunião de todas as águas que viemos vendo pelo caminho, os cursos d'água. E aí, como notamos, infelizmente não é uma água límpida, certamente muito resquício de mineração dessas últimas décadas, ainda corre muita lama para cá. Não sei o grau de contaminação, se há alguma contaminação. De todo modo, eu particularmente prefiro evitar. Pegando mais um curso aqui bem marcado pelas motos, bem encharcado, escorrega, não é pouco não. Ih, rapaz, acho que aqui vai ser difícil, viu? Já está difícil. Vamos ver se vai ter. Nossa, pela altura dele aqui, não molhar pé vai ser uma bela de uma missão.
Mas tem jeito, ó. As pedrinhas. Ih. Molhar, molhou. Mas molhou menos do que se imaginava. Bom, feita a travessia, aqui a gente ia sair ali. Se tivesse ainda aquele acesso, passava com tranquilidade, sem molhar pé. Do lado de cá, temos a continuação da Conto de Fadas. As valas por aqui tomaram proporções um tanto surreais. Chega a ter quase a minha altura de profundidade. Esse caminho, conforme relatado, era uma das estradas de ligação entre a estrada Perdidas, velha possível MG 302, que se sugere a nomenclatura, e ligava então, portanto, Perdidas à Fazenda Gordura, onde está hoje a Hanna, sendo abandonada, muito possivelmente a partir da ocupação da Hanna nos anos 60, virou um caminho em arruinamento, e aí, com a presença das motos a partir dos anos 70, esse é o estágio atual. Menos de 1 quilômetro desde o córrego Gordura, vamos tendo contato com algumas bifurcações. A primeira delas, que faria o retorno em direção ao Fofão, Morro do Fofão, mostrado logo quando a gente desviou para a crista dos Pinheiros. E agora passamos pela Rachadinha, a saída dela. Ambas vão chegar aqui em uma nascente, um dos tributários aqui do chamado Córrego Grande, que na verdade é bem pequenininho. Esse aqui, de água limpa, dá para confiar. Não diria para beber, mas pelo menos para se refrescar. Córrego Grande encontra logo abaixo, eita, muito escorregadinho, encontra logo abaixo o Gordura e vão na direção do Ribeirão dos Macacos. Aqui na região Perdidas tem 2 cursos d'água com um certo grau de limpidez, que é esse aqui, Córrego Grande, e do outro lado do vale temos o Capão do Boi. Existem alguns condomínios nas cabeceiras, mas ao que me parece não tem uma contaminação expressiva. É aquilo, não bebo, mas mergulhar até hoje tô inteiro. Conto de Fadas nunca decepciona. Aqui, como de costume, na região da Perdidas, muitas bifurcações, trifurcações, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Basta acreditar, confiar, ir atravessando, entrecortando, que vai dar certo. Terminando, enfim, esse belo mergulho na Conto de Fadas, atravessando Gordura e Córrego Grande, vamos nos aproximando da Perdidas propriamente. E aqui mais uma
pecinha, mais um remanescente para se compreender a antiguidade desse território, suas profundezas. No horizonte, um tanto discreto, imperceptível, temos aqui a presença de um poste que muito se sugere ser um poste de telégrafo. Uma das tantas peças que me ajudaram a compreender a antiguidade da região da Perdidas e, claro, da própria relação mais contemporânea com a Rana. Esse telégrafo pode tanto remontar a essa velha estrada, ou, claro, a própria Rana que se estabelece na década de 60. Seja como for, a presença dele, invisível, oculta, está ali como testemunha também das décadas e mais décadas de pisadas, de trânsito, circulação por essas trilhas e esses caminhos. Vale sempre o lembrete de quantas gerações certamente por aqui já pisaram, atravessaram, e daí a importância de se preservar e de se cultivar para que também novas e futuras gerações possam fazer o mesmo uso. Perdidas, o nosso patrimônio, parque de diversões, seja celebrada hoje e sempre. Eis que depois de 14 quilômetros, 600 metros de elevação, alô, alô, Perdidas! Estamos aqui no largo registrado na nossa primeira visita a Perdidas. Na ocasião, viemos pela linha principal da Perdidas, que está aqui na direita. Melhor retorno agora, mais tranquilo, mais fácil. Ao centro temos o acesso à crista, trilha Siriema, também possibilidade de retorno. E de onde viemos agora, a chamada Conto de Fadas. Dando sequência, naturalmente, vamos até Macacos, com a possibilidade de bifurcação entre Perdidas e Desaparecidas. Para melhor compreensão desses caminhos, dessa estrada, a história da Perdidas, recomendo dar um passinho para trás, colar no vídeo sobre a Perdidas propriamente. E é isso, agradecer pela companhia, mais uma companhia. Se não é inscrito aqui no canal, vale a pena chegar chegando. Muitas boas e ricas histórias sobre o nosso vasto e inquieto território. Minas, Brasilzão cabuloso, nossos mares de morro. Muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado, deixado um salve. Tem sido de imensa valia toda a troca enriquecedora nos últimos meses. Vamos que vamos! Simbora continuar nossa jornada em torno do território metropolitano, porque mistérios sempre hão de pintar por aí e por aqui. Obrigado, tamo junto, até a próxima!